Bom dia, pessoal. Gostaria de dizer a todos os alunos da Escola Carlindo Alves da Silva que sejam todos bem-vindos, em especial aos alunos do 8º ano A, B, C e D, tá? Gostaria de dizer para vocês que o nosso tema de hoje vai ser falando sobre a Revolução Industrial, tá bom? Nós vamos ver na aula de hoje quais foram essas mudanças que ocorreram após esse movimento, tá? Sem precedente na história, que contribuiu para que houvesse mudanças na forma de relacionamento, na forma de trabalho das pessoas, tá? Nós vamos ver aqui para o nosso próximo slide, que vai falar sobre a Revolução Industrial, que foi esse conjunto de mudanças profundas no modo de os seres humanos a produzirem mercadorias, viverem e se relacionarem umas com as outras, tá bom? Como foi essa relação de trabalho, como que ela foi mudando ao longo do tempo, tá? Vocês sabem que a Revolução Industrial ela começou na Inglaterra por volta de 1760, tá? Metade do século XVIII, em meados da metade do século XVIII, tá? Começou essa Revolução Industrial, que foi a transformação no modo de produção, tá? Nós temos também que a Revolução Industrial ela começou na Inglaterra, tá? Esse início foi lá na Inglaterra. E aí nós vamos ver por que começou na Inglaterra. Qual foi os fatores que contribuíram para que a Inglaterra fosse essa pioneira, tá? Nós temos aí alguns fatores. Acúmulo de capital por meio da pirataria que ocorreu na Ásia e América. Também tiveram aí o tráfico negreiro também, tá? Contribuiu para que a Inglaterra acumulasse capital. Além disso, a mão de obra farta e barata por causa da política dos cercamentos, que as pessoas saíam, eram obrigadas a sair das suas terras, dos interiores, do campo, e ir para as cidades, e lá elas trabalhavam nessas fábricas que elas ofereciam a mão de obra farta e muito barata. As pessoas queriam sobreviver de alguma forma. E também a existência de minas de carvão para a produção de energia, tá? A força do puritanismo, que é a religião, que ela contribuiu ajudando, impulsionando, motivando as pessoas a trabalharem, a ter uma disciplina no trabalho. E a Revolução Gloriosa, que foi da aula passada, que nós tivemos a forma de política econômica que mudou na Inglaterra após essa revolução, tá bom? Nós vemos aqui também sobre algumas máquinas que elas foram evoluindo ao longo do tempo, tá? Nós temos aqui essas máquinas, elas de 1760 até 1850, que foi a primeira fase da Revolução Industrial, gente, elas modificaram, saíram das máquinas a vapor para se tornarem também mecanizadas, melhorando ainda mais o processo de produção, tá? E aí essa revolução, tá, industrial, ela trouxe mudanças socioeconômicas, tá? Nós tivemos aí o fortalecimento do capitalismo, tá? Que o capitalismo foi fortalecido por causa do modo de produzir a mercadorias que se baseava no trabalho assalariado e na busca de lucros. E aí essas máquinas facilitou a produzir mais e menos tempo. E isso significa lucros para aquela burguesia da época. E a burguesia, que é uma das classes sociais da época, a burguesia e o operariado, eles eram donos da matéria-prima, donos das fábricas e das máquinas. E então o lucro era deles. Eles apenas pagavam a mão de obra, a força de trabalho do operariado. O operariado, que trocava a sua força de trabalho por um salário, ele se submetia
por causa que havia também na Inglaterra leis que proibiam eles de ficarem perambulando pela rua, pedindo, tá, que se tornassem mendigos. Existia leis para punição, então eles preferiam trabalhar nessas fábricas por um salário irrisório, um salário baixíssimo, do que ser pego e ser condenado pela lei inglesa da época, tá? Nós temos aqui também falando um pouco sobre os impactos da Revolução Industrial. As mudanças provocadas pela Revolução, gente, elas foram muitas e foram muito rápidas, tá? E algumas delas aqui nós podemos citar que a primeira, por exemplo, o aumento da população mundial, ela nos primeiros 100 anos da industrialização era apenas de 600 milhões de habitantes e passou para 1 bilhão e 200 mil habitantes. Olha, hoje, atualmente, nós somos um pouquinho mais de 7 bilhões. Imagina, naquela época, o quanto que para ele significava muita gente, tá? Quanto mais pessoas também tem que se produzir para o consumo. Bom, a segunda é o crescimento dos transportes terrestres em meados do século XIX, das ferrovias. O trem naquela época já tinha uma importância enorme, tanto para a Europa quanto para os Estados Unidos. Isso porque, gente, eles precisavam dos trens para o escoamento das mercadorias e também para o transporte de pessoas. Além disso, também tivemos a terceira, que foi o desenvolvimento do transporte por rios e mares. Por quê? Porque os transportes terrestres, a ferrovia, saía muito caro para implantar as ferrovias. E eles, investindo nesse escoamento de mercadoria, transporte de pessoas, através do melhoramento dessas embarcações, era mais lucrativo, saía muito mais barato para os burgueses. Então, eles investiam cada vez mais nos transportes por rios e mares, tá? Todos eles tiveram importância, mas o dos mares também, que foram as embarcações a vapor, tá bom? E só puderam fazer isso depois que produziram máquinas, tá? Com a utilização de ferro para que elas fossem se tornar mais resistentes, tá bom? Bom, nós vamos agora assistir um pouquinho do vídeo, fazendo um resumo um pouco sobre essa Revolução Industrial. Gente, a Revolução Industrial não é só isso, nós estamos falando aqui só da primeira fase, que ocorreu lá na Inglaterra de 1760 até 1850, tá? Essas mudanças. Ainda temos a segunda e a terceira fase, que é assunto para um outro dia, tá bom? Nós vamos assistir esse vídeo e eu gostaria que vocês se atentassem, porque vocês vão ver também que falava sobre a luta do operariado por melhores condições de vida, por melhores salários, uma redução de jornada, que aí surgiram as lutas pelos direitos trabalhistas que se iniciou na Inglaterra. Tá? Nós temos no Brasil hoje direitos trabalhistas, que houve uma mudança na lei atualmente, mas que esses direitos foram conquistados no Brasil, a maioria deles, somente em 1945, tá? E que hoje nós temos direitos trabalhistas graças a essa classe operariada antiga, tá? Que começaram a desejar, a buscar, a lutar, tá? Se hoje nós achamos que está ruim os direitos trabalhistas, imagine o que ocorria nessa época em que a burguesia imperava, dominava, tá? Para os seus próprios interesses. Mas bom, vamos deixar isso para outro dia, que é outro tema. Agora nós vamos assistir um pequeno vídeo e logo após eu vou voltar para falar sobre a atividade de vocês. E aí galera, beleza? Esse aqui é o quadro Resumindo e no vídeo de hoje eu e o Tobias... Fala aí galera. Vamos falar sobre a Revolução Industrial. Então, não se esqueça de deixar o like no vídeo se você gostar e de se inscrever no canal para estar acompanhando os próximos conteúdos. E o que foi a Revolução Industrial? A Revolução Industrial foi um processo de desenvolvimento tecnológico que começou na Inglaterra no século XVIII e gerou mudanças econômicas e sociais ao redor do mundo. E
quais são os motivos para esse processo ter começado na Inglaterra? Alguns dos motivos foram o fato da Inglaterra ter uma burguesia forte que tinha condições de investir na indústria, a sua localização, que possibilitou o escoamento de seus produtos através do comércio marítimo, a grande quantidade de recursos naturais que tinha, como o ferro, o carvão e a lã, que foram importantes para o desenvolvimento da indústria, e outro motivo foi o êxodo rural, em que várias pessoas tiveram que sair de suas casas no campo devido à política de cercamento, em que as áreas rurais foram cercadas para a exploração de matéria-prima e para a criação pecuária. Dessa forma, as pessoas foram para as cidades em busca de emprego. Entendi, mano. E como era a relação de trabalho das indústrias? Em busca de lucrar mais, os donos das fábricas exigiam que os operários trabalhassem por longos períodos de tempo e em condições precárias e inseguras. Isso motivou movimentos como o ludismo, onde operários invadiam as fábricas para destruir máquinas como forma de protesto, e o cartismo, em que os operários buscavam melhores condições através de um documento chamado Carta do Povo, que reunia as principais reivindicações dos trabalhadores. Realmente muito difícil essa situação. Agora, quais foram as fases da Revolução Industrial? Podemos dividir a Revolução Industrial em 3 fases. As principais características da primeira fase foram: ocorreu na Inglaterra por volta de 1760 até 1850, houve a mudança do processo produtivo da manufatura para a maquinofatura. Antes, o trabalho, que era basicamente manual, foi substituído pelo trabalho de máquinas, e agora os trabalhadores precisavam apenas manusear esses equipamentos. Com essa mudança, surgiram novas relações de trabalho, em que se destacavam 2 classes, a burguesia e o proletariado. Outras características foram a utilização do carvão como fonte de energia e o desenvolvimento da máquina a vapor. Oi, meninas! Aqui vai a atividade para vocês responderem no caderno, enviar para mim no grupo, ok? Vocês respondem na segunda coluna cada item que está pedindo a respeito da Revolução Industrial, tá bom? Por hoje é só. Quero desejar um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite a todos vocês e nos encontraremos na próxima semana, ok? Tchau!